Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal. Hoje eu vou trabalhar com vocês uma tábua de pinos, ela pode ser decorativa ou não, tá? Com o stencil de bolachinhas da Opa. Espero que vocês gostem. Eu tentei trabalhar o máximo que eu pude com menos pincel chanfrado para que iniciantes possam aproveitar também esse projeto de hoje, tá? Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, por favor, curtam e compartilhem, ajude nosso canal a crescer, é super importante, rapidinho, faz uma diferença enorme aqui pra gente. Lembrando que todo o material utilizado, tá? As tintas, os pincéis, tudo tá na descrição do vídeo, então qualquer dúvida, só entrar lá na descrição que tem os links todos separadinhos, bonitinhos pra vocês, tá bom? Vamos pra parte boa? Bom, vou trabalhar com uma tábua de pinos hoje, tá? A minha tábua, ela não é muito grande, né? Dá pra vocês notarem aqui. E o que eu vou fazer, o que eu fiz pra gente começar a nossa pintura? Primeira coisa que vocês têm que fazer, pegou a placa de pinos, seja tábua, placa, qualquer tipo de peça, ela é de pinos, vocês têm que passar uma demão de verniz nela, tá? Porque senão vai dificultar o trabalho de pintura, porque o pinus ele absorve muito a nossa tinta. Então, se a gente isolar esse pinus com uma demão de verniz, já facilita bastante para a gente começar a trabalhar. Aqui eu já passei uma demão de verniz, deixei secar bem, tá? A minha tábua, ela tem 16 centímetros de largura e 24,5 de comprimento, né? Tem essa tábua para vender na loja virtual, mas vocês podem fazer esse trabalho em qualquer tábua que vocês tenham, tá? Inclusive de MDF. O que eu vou fazer aqui? Vou pegar, eu vou riscar uma faixa aqui, vou até aproveitar essa marcação do pinus, eu vou fazer uma faixa de 5,5 centímetros de largura. Vou pegar aqui e vou fechar agora o fundo dessa nossa faixa com o branco folk. Feito isso, lembrando que eu virei aqui as laterais também, tá? Para dar continuidade, virei com o branco folk. Vou pegar agora esse stencil de fundo aqui. Vou trabalhar ele aqui no fundo da nossa faixa, tá? Vou fazer ele com o branco, tá? O que acontece aqui? O branco folk é um off-white e o branco é um branco mesmo, né? O off-white é um branco sujo, vamos falar assim. Então, o branco ele vai aparecer aqui em cima do branco folk, porém, ele vai ficar bem delicado. Por quê? Porque esse fundo, ele não é para chamar muita atenção. Ele não pode chamar mais atenção do que as bolachinhas que a gente vai pintar aqui. Por isso que eu vou trabalhar um tom sobre tom, na verdade, aqui, o branco em cima do branco folk. Agora, eu vou pegar o craft e eu vou sombrear só encostado aqui na fita crepe.
Vou começar agora a trabalhar com o nosso biscoito aqui de bolachas, de biscoitos, fica aí a critério de vocês, tá? São várias bolachas, eu posso colocar assim, que vai ficar bem legal, ou eu posso setorizar num canto, não preciso usar todas as bolachas, tá? Vai ficar aí a critério de vocês e da peça que vocês estiverem usando, tá? Eu vou pegar aqui e vou fazer a marcação de todas elas, dessa parte 1 aqui, com o cravo. Vou pegar agora, vou andar um pouquinho pra frente, um pouquinho, deixa eu até encostar aqui que a fita crepe segurou. Um pouquinho pra frente, um pouquinho pra cima, fixei minha fita aqui e agora a gente vai começar a fazer os fundos das nossas bolachas, tá? Essas duas bolachas aqui, mais as duas maisena e as tortinhas, eu vou fechar o fundo com o Daisy. Feito isso, agora eu vou pegar e já vou fazer o fundo desses dois cookies, tá? Esses cookies eu vou fazer de chocolate, então eu vou preencher o fundo deles com o amêndoa. Primeira coisa que eu vou fazer, vou trabalhar as nossas bolachinhas pintadas com o Daisy primeiro. Vou fazer um esfumado no contorno de todas elas com o café com leite. Aqui, vocês viram que eu dei uma entradinha na hora de fazer o esfumado para deixar a nossa bolachinha mais manchada. Então, aqui eu fiz proposital. Não fiz aqui, porque tanto essa bolacha maisena quanto essa tortinha, ela não é tão manchadinha. Agora, essa daqui que eu tô considerando mais ou menos uma bolacha água e sal, não sei se é, eu já fiz proposital essa entradinha para deixar ela um pouco mais... Como é que eu vou dizer? Não é rústica. Ela fica um pouco mais manchadinha, ela não é tão homogênea quanto as outras. Agora eu vou pegar aqui, vocês viram que eu fiz a marcação do stencil para eu não me perder. Vou encaixar a segunda parte aqui do nosso stencil, que assim a gente já consegue encaixar ele bem certinho. Aqui, acho que agora tá certo. Oh, meu Deus. Eu bati a mão aqui, ele andou. Acho que agora ele tá certo. Pra gente começar a trabalhar aqui a segunda parte das nossas bolachinhas.
Vou pegar agora o amêndoa e eu vou fazer uma marcação, eu não vou fechar, tá? A cor. Eu vou fazer uma marcação de todos os detalhes dessas nossas bolachinhas aqui. Não estou mexendo nos cookies por enquanto. Encaixei de novo a primeira parte do nosso stencil. Vou pegar o ocre folk e eu vou fazer aqui nessas duas bolachinhas redondas, aquelas entradinhas que eu fiz com o café com leite, eu vou entrar com o ocre folk, só que um pouco menos, para não cobrir totalmente o nosso café com leite. Agora, ó, ficou bem delicadinho essa entradinha que eu fiz com o ocre folk, é só para dar mais uma tonalizada na nossa bolachinha, tá? Agora eu vou pegar o branco e eu vou fazer um pouquinho do mesmo jeito que eu fiz esse esfumadinho entrando aqui nas nossas bolachinhas, eu vou fazer um pouco do branco aqui em alguns pontos dela para dar impressão de luz. Aí já vou aproveitar e vou fazer a mesma coisa aqui na nossa bolacha maisena. Aqui eu não vou mexer. E agora vou escurecer bem pouquinho, tá? Todas essas bolachas, agora todas essas daqui que a gente tá trabalhando com o cravo. Vou escurecer fazendo esfumadinho mesmo, da mesma forma que a gente trabalhou com o ocre folk aqui nessa. Encaixei novamente aqui a segunda parte do nosso stencil, peguei o marrom e o que a gente vai fazer agora? Vou reforçar todos os detalhes aqui das bolachinhas que a gente já havia feito, tá? Inclusive aqui nessa tortinha, eu já vou aproveitar e vou escurecer o centro dela, fazendo um esfumadinho, que já é o sombreado aqui do nosso recheio, tá? Então aqui eu vou reforçar e aqui eu vou fazer um esfumadinho. Vou deixar nossas bolachinhas aqui de baixo quietinhas por enquanto e vou começar a trabalhar os nossos cookies. O fundo a gente já deixou preenchido com amêndoa, né? Eu vou aproveitar que eu tô com o marrom e eu vou fazer um esfumado em torno de todos os pedacinhos daqui e desse cookie que tá inteiro. Lembrando, eu vou fazer o esfumado aqui e assim como a gente fez aquelas entradinhas nessas bolachinhas, eu vou fazer essas entradinhas nos cookies também. Andei aqui, encaixei a segunda parte do nosso stencil nos cookies, vou continuar com o marrom.
Eu vou escurecer ele um pouquinho com o preto e eu vou preencher aqui as gotinhas de chocolate e essa borda aqui das nossas bolachinhas. Voltei aqui encaixando a primeira parte, vou continuar com o marrom mais preto e eu vou escurecer alguns pontos dos nossos cookies. Ficou super fofo, né? O que eu vou fazer agora? Vou pegar o marrom, vou trabalhar com o meu pincel chanfrado, tô entre o 10 e o 14, mas eu acredito que vai ser o 10. Vou pegar aqui e eu vou sombrear nessas emendas do stencil, ó. Esse stencil está na frente desse, então eu vou sombrear na emenda por fora dele, em cima deste. Aqui, essa bolacha maisena tem essa emenda entre uma e outra. Vou sombrear aqui também. Eu vou fazer as sombras de sobreposição das nossas bolachinhas para fazer o efeito da sobreposição e para sumir aqui com a emenda dos nossos stencils. Aqui eu não vou mexer porque não tem emenda, né? E aqui realmente a bolachinha tá quebrada. Então, nessas duas aqui eu não vou mexer nessa parte com sombreado. Aqui, ó, no caso do recheio dessa tortinha, aqui é marrom e tem esse esfumadinho com o preto, que é o sombreado do marrom, né? Então, aqui nesse espaço do recheio, eu vou fazer um sombreado com o preto na sombra de sobreposição. Então, na casquinha aqui vai ficar marrom, tá certo? E aqui no recheio, a sombra de sobreposição tem que ser preto, tá? Então, eu vou encaixar o preto aqui. Vou fazer algumas luzes aqui agora. Vou começar pelos nossos cookies de chocolate, né? Eu vou fazer a luz neles com o Daisy. Eu não vou colocar o branco porque vai ficar muito pesado. Então, eu vou pegar algumas tonalidades abaixo do nosso fundo do amêndoa, tá? Por isso que eu vou iluminar com o Daisy e não com o branco. Vocês viram que eu fiz a luz seca aqui nos nossos cookies, nos vãos, né? Nos espacinhos, sem encostar nas gotas, que é o mais importante, tá? Agora, aqui a gente não vai fazer isso. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o branco e vou fazer a luz seca de um lado das nossas bolachinhas. Aqui vou fazer um pouquinho mais só, porque já tem aquela luz que a gente colocou aqui por baixo. E vou fazer um pouco de luz aqui, ó, no recheio da nossa tortinha.
Aqui na nossa bolacha maisena eu não fiz, que eu achei que ia ficar muito pesado. Então, o que que eu vou fazer? Peguei o meu pincel liner com o branco e eu vou fazer, ó, o brilhinho nas laterais. Nada muito pesado, só pra dizer que tem. Então, vou fazer aqui. E vou fazer aqui também. E aqui nessas nossas duas bolachinhas, eu fiz essa luz nas laterais, porém eu vou retocar as gotinhas de chocolate em cima dele, porque como a nossa bolachinha, a gente, como que eu vou, a bolacha de verdade, ela não é lisa, né? Ela não é uma coisa que reflete muita luz, ela é rústica, ela é mais porosa. Então eu iluminei aqui, mas essa luz não reflete igual na bolachinha e nas gotas, tá? Então por isso que eu vou refazer aqui o nosso marrom das gotinhas de chocolate, tá? Porque a nossa bolachinha, como ela é mais rústica, ela reflete luz, mas muito pouco. Então não tem por que ter a luz em cima aqui das gotas e da bolachinha, tá? A luz vai ficar mais por baixo, assim como a gente fez aqui no centro, nos passos anteriores da nossa bolacha. Vou agora pegar o meu pincel liner com o branco e eu vou iluminar essas gotas de chocolate aqui dos nossos cookies. Vou iluminar também como é que eu vou dizer? Esse chocolate aqui na borda das nossas tortinhas. E para finalizar aqui a nossa tábua, eu passei uma fita crepe para eu ter como guia, tá? Eu vou pegar o stencil de alfabeto, ó, esse aqui é um minúsculo, e eu vou escrever a palavra cookies aqui. Fica a critério de vocês, quem já tiver uma frase feita, alguma outra palavra, de algum outro stencil quiser usar, tranquilamente o que couber aqui. Quem não quiser usar também não tem problema. Eu vou aproveitar que eu acho essa letra simples e charmosa ao mesmo tempo e eu vou escrever a palavra cookies aqui para finalizar a nossa tábua. Vou escrever, inclusive, né, com o marrom. Bom, feito isso, né? Nossa tábua tá pronta. Só passar verniz. Eu dei a volta aqui com um rami, né? Pra fazer um charminho. Eu gosto de fazer um nozinho. Então, assim, dá um charme e ao mesmo tempo não rouba a cena da nossa pintura, tá? Mas quem tiver aí um tecido rasgadinho para fazer um laço diferente, uma ráfia, aproveita. Aqui eu fiz o mais neutro possível, mas vocês podem colocar um ponto de cor aqui com o tecido, ou não, podem colocar um tecido estampadinho, marrom, bolinha, às vezes tem até com estampinha de cookies, né? Não sei, nessa parte do tecido aí eu não tenho tanto conhecimento, tá? Mas quem quiser colocar um lacinho de tecido aqui, uma ráfia, diferentemente do rami, fica à vontade que vai ficar super fofo, tá? O efeito fica bem legal, né? Fica como se realmente tivesse os biscoitinhos em cima da nossa tábua. Fica super fofo, tanto para usar na decoração de uma mesa de café da manhã, um cafezinho da tarde, né? Quanto para vocês deixarem na mesa mesmo com um potinho de bolachinhas em cima. Dá para aproveitar assim, fazer um charme todo especial, seja em que período aí vocês usarem essa tábua, tá bom?
Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e até a próxima. Um beijo grande. Tchau, tchau.